Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 5 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, o grande cisma de Israel. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é cisma. E aí eu trago o conceito de cisma, que é a separação de uma pessoa ou grupo de pessoas de uma organização, geralmente religiosa, ou seja, uma dissidência. Foi o que aconteceu com Israel. Israel foi dividido, né? Parte do povo ficou em uma região e a outra parte em outra região, que é exatamente o que nós vamos trabalhar aqui nesta lição. Bom, Israel foi dividido e aí a gente separa aqui 3 critérios básicos, né, de divisão. Primeiro, dividido territorialmente, Reino do Sul, Reino do Norte. Dividido politicamente, agora há um reino na parte norte e há um rei na parte sul, e dividido na religiosidade ou religiosamente, mais propriamente dito. De que forma? Um lado tinha um tipo de adoração, o outro lado tinha um outro tipo de adoração, um lado tinha um tipo de sacerdote, outro lado tinha outro tipo de sacerdote, consequentemente um lado tinha profetas, outro lado tinha outros tipos de profeta, ou seja, houve realmente um cisma que eclodiu uma separação de grande proporção, tá? Uma proporção que trouxe muito prejuízo para o povo de Israel. O tópico 1 diz o seguinte: por que ocorreu o cisma de Israel? Bom, há 2 explicações, tá? E aí nós temos a explicação teológica e a explicação natural. Vamos ver no tópico 1.1 essa explicação teológica, que tem por título, né, o tópico 1.1, os pecados de idolatria. A explicação teológica para esse tópico é o seguinte: primeiro, o culpado. Muitos pensam que o culpado foi o filho de Salomão, Roboão, né? Só que não. Aqui há um processo que não é exatamente destrinchado, resolvido, é algo anterior a Roboão. Havia uma promessa do nosso Deus que Salomão teria sabedoria, teria grande conhecimento, e o Senhor daria também riquezas, glórias, honras, desde que ele andasse nos preceitos do Senhor. Se ele abandonasse isso, o Senhor já havia prometido que tiraria o reino dele. Ponto. Sendo assim, o culpado, se existe uma culpa, né, o primeiro culpado e o principal culpado disso tudo, dessa divisão, é o próprio Salomão. Por quê? Salomão abandona o Senhor e começa um processo de idolatria, começa a construir templos, altares para os deuses de suas esposas. Então, ele deixa uma adoração única e passa a ter uma idolatria como prática religiosa. Isso desagradou o Senhor. O autor dessa separação é o próprio Deus. O Senhor prometeu que separaria. E aí a gente pode ver em 1 Reis 11, 9 ao 13, que o Senhor fala que vai tirar o reino de Salomão. Mas por amor a Davi, ficará 2 tribos com o seu filho, no caso Roboão, e 10 tribos ao servo de Salomão, que seria posteriormente Jeroboão. Eu deixo uma frase aqui do Baxter que diz o seguinte: embora Deus possa conferir muitos privilégios, que foi o caso de Salomão, ele jamais concede o privilégio de pecar. Não pode pecar. Esse é o ponto. Nem mesmo para alguém tão especial como Salomão. Então, não há queridinho, não há privilegiados com relação a pecado. O nosso Deus, ele abençoa o homem, porém, ele exige fidelidade integral. Amém? Seguindo adiante, agora, no tópico 1.2, as altas cargas tributárias, aqui vem uma explicação natural. Nós tivemos a explicação teológica, o próprio Deus estabeleceu critérios para Salomão, que manteria o seu reino desde que ele fosse fiel. Se não fosse fiel, o Senhor retiraria o seu reino, dividiria, ok? Agora, nessa parte da explicação natural, nós temos alguns critérios a ser observado. O que é isso? Agora nós vamos ver sobre uma perspectiva mais humana, mais social,
também sobre uma parte econômica. Então agora a gente chega com um entendimento mediante as ciências terrenas, ok? Mas o fator que desencadeou tudo isso é o fator teológico, ou seja, Deus agindo nesse negócio. Nesse critério, a explicação natural, nós temos algumas divisões. E aí eu dividi em 3 partes. Primeiro, uma mudança tribal. Antes, as tribos elas estavam unidas quando ainda nos Juízes, antes de Saul, antes de Davi, havia uma aliança anfictiônica. O que seria isso? É uma aliança que envolve uma lealdade mútua com base em um compromisso feito diante de Deus. Ou seja, as tribos estavam espalhadas por Canaã, mas havia uma aliança mediante o quê? O que unia esse povo? Deus. E eles trabalhavam em conjunto, né, quando assim convocados. Tinham o mesmo Deus, tinha a mesma cultura, a mesma língua e, consequentemente, se surgissem inimigos, eles enfrentariam esses inimigos juntos, tá? Essa é uma aliança formada mediante um pacto diante de Deus. Porém, Salomão, ele institui uma aliança estatal, ou seja, agora não há mais uma lealdade mútua com relação a uma irmandade, uma fraternidade entre o povo. Agora, as tribos têm obrigações, deveres diante de Salomão. Ou seja, quando convocados, eles necessitam e precisam e têm que atender. Então, esse é um ponto, é uma diferença, tá? Que é algo que Salomão instituiu. Outro ponto são as classes sociais. No reinado de Salomão, ele institui proprietários, né? Ou seja, há classes sociais. Antes não, mas agora tem classes sociais. Trabalhadores, assalariados e a aristocracia. Ou seja, uma elite que ficava ali em torno da corte. Isso trouxe grande prejuízo para o povo de Israel. Outro ponto importante foi os investimentos, tá? Nós estamos tratando aqui da causa da separação, tá? Nós não chegamos ainda na separação em si, mas da causa, tá? O que levou a isso? Agora, com relação aos investimentos, Salomão, ele investiu no exército, tornou um exército profissional, tá? Comprou carruagens, ou seja, um exército profissional custa caro. Também ele envolvia gastos com o culto, ou seja, o povo tinha que trazer muitas ofertas para os cultos, para os sacrifícios. Também envolvia o luxo da corte. Isso gerava uma despesa e isso tinha que ser pago por alguém. Quem que ia pagar? O contribuinte, no caso, o povo. E os tributos, né, que era a fonte para manter toda essa estrutura, para manter as classes, né, privilegiadas, para manter os investimentos, né, no exército, nos cultos, o luxo da corte, né, a pompa da corte, né, e os tributos eram a máquina, né, que fazia isso funcionar. Sem isso, sem os impostos, não havia toda essa estrutura. E aqui entra uma das causas, né, dentro dessa explicação natural. O tributo começou a oprimir o povo. Pagar constantemente tributos gerava no povo um sentimento de pobreza, de exploração e a realidade mesmo, né? Isso gerava prejuízo para o povo. Então, essa é uma causa, uma das causas, né, que fez com que o povo buscasse uma melhoria. Só que Salomão não foi sensível a essa proposta do povo, mas as coisas vão mudar, assim nós vamos ver. O tópico 2 já fala o seguinte, conhecendo o reino do norte. Aqui já tem uma separação, tá? Aqui eu já tenho uma separação e aqui tem uns nomes, né, que se dá para esse reino do norte. Primeiro, Israel, também chamado de Israel, o reino do norte, ou seja, esse reino possui 10 tribos, também chamado reino do norte, no período mais moderno, tá? Mas também ele era chamado de Efraim, tá bom? Por que Efraim? Porque Jeroboão era da tribo de Efraim. Então,
deu-se também esse nome para o Reino do Norte. Então o Reino do Norte era chamado tanto de Israel, como de Reino do Norte, claro, e também de Efraim, tá bom? Aqui algumas informações sobre o Reino do Norte. Israel teve algumas capitais. A nossa lição fala que foram 3 capitais, porém, o livro que eu sempre apresento aqui, o Panorama Histórico de Israel, ele fala que não, que Israel possuiu 4 capitais, tá? E aí eu deixo as referências bíblicas, tá? No caso dessas 4, Siquém, Penuel, Tirza e Samaria, tá bom? Então, foram 4 capitais que o Reino do Norte teve ao longo da sua existência. O tópico 2.1 diz o seguinte: quem foi Jeroboão? Bom, Jeroboão era da tribo de Efraim, era um efraimita, tá? Ele era supervisor, ou seja, ele tinha um alto cargo dentro da gestão de Salomão, tá? Ele recebe uma profecia do profeta Aías, né, que diz que o Senhor rasgaria, né, o reino ao meio. E aí o profeta utiliza uma capa nova que ele tinha e ele separa em 12 pedaços. E ele dá 10 pedaços para Jeroboão e fala: o Senhor te dará o reino do norte. E ele recebe essa promessa. Logo em seguida, Jeroboão não soube aguardar o momento a qual Deus já tinha determinado para que ele recebesse o Reino do Norte. Não, ele se precipita e levanta uma rebelião contra Salomão. A rebelião ela não vai para frente, porque Salomão estava muito bem estabelecido no seu reino. E aí Jeroboão o que faz? Foge para o Egito. Quando ele foge para o Egito, ele fica exilado, ele aprende o sincretismo, ele aprende a idolatria dos egípcios, e isso é muito sério. Com a morte de Salomão, os líderes tribais do norte chamam Jeroboão de volta do Egito para Israel, e ele é o porta-voz dos líderes tribais diante de Roboão, o filho de Salomão. E ele pede para que a carga tributária seja reduzida. Porém, Roboão consulta os anciãos e recebe um conselho de que era bom ele ceder. Mas Roboão resolve também consultar os seus amigos de infância, os jovens. E eles dizem que não vai reduzir nada, muito pelo contrário, você deve falar que o meu braço será mais forte, que eu vou agir com mais rigidez. E isso foi o estupim para a separação, tá? Jeroboão, ele reina por 22 anos sobre o Reino do Norte, tá? E o problema é que ele institui um sincretismo religioso em Israel. Ele traz do Egito práticas de idolatria, onde o povo começa a adorar outros deuses, mas também adorava Yahvé. Ele faz, inclusive, 2 bezerros de ouro, tá? Representando a fertilidade, que representava também Baal. Tá? Então, ele institui a idolatria no seio de Israel. E Israel vivia no sincretismo, adorava tanto aos deuses, a Baal e os Balaíns, né? E também adorava Yahvé. Então era uma grande confusão essa parte norte de Israel, tá bom? Então essas são as informações sobre Jeroboão. 2.2 diz o seguinte: os reis ímpios e o declínio do Reino do Norte. Bom, mais uma vez eu trago algumas informações agora do Reino do Norte. Primeiro rei, Jeroboão, é claro, e também o último rei, que foi o Oséias, tá? Esse foi o último rei do Reino do Norte. Quantas dinastias aconteceram no Reino do Norte? 9 dinastias. E o número de reis foram 19, tá? A duração do Reino do Norte foi de 209 anos. E eles foram conquistados ao final desses 209 anos pelos assírios, tá bom? E aí há uma coisa muito particular quando a gente lê os feitos dos reis de Israel, que sempre vem com essa frase: e fez o que era mal diante do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma acusação a qual o Senhor coloca sobre todos os reis, na biografia dos reis de Israel, tá? E fez o que era mal, e todos foram realmente
péssimos reis, péssimos servos do Senhor. Não foram, inclusive, tá? A deixar o Senhor. Então, muito sério. O tópico 3 diz o seguinte: conhecendo o reino do sul, ou seja, Judá. E aqui, mais uma vez, eu trago algumas informações. Bom, o reino do sul teve apenas um nome, claro, Judá, tá? Ou então o reino do sul mesmo. Também teve uma capital, tá? Diferente do reino do norte, que teve 4 capitais ao longo da sua existência. O seu primeiro rei foi o Roboão, tá? Filho de Salomão. Também o último rei foi o rei Zedequias, tá? Houve apenas uma dinastia, né? A dinastia vinda de Davi, tá? O número de reis foram 20 ao longo da sua existência e ele durou 345 anos, né? Eles foram conquistados pelos babilônicos, né? Então, essa é uma ficha bem resumida, mas também completa, tá? Com muitas informações a respeito do Reino do Sul. O tópico 3.1 diz o seguinte: o primeiro rei do Reino do Sul. Bom, o primeiro rei do Reino do Sul foi o rei Roboão, tá? O seu nome significa que o povo se expanda, tá? Ele foi o último rei do Reino Unificado, tá? Então nós tivemos no Reino Unificado Saul, Davi, Salomão e Roboão, em pouquíssimo tempo Roboão. Mas também ele foi o primeiro rei de Judá, agora já separado o reino. Tá? Ele foi filho de Salomão com uma princesa amonita, tá? O nome da sua mãe era Naamá. Ele reinou 17 anos, ele enfrentou guerras contra o Egito, ele enfrentou guerra contra o reino do norte, ou seja, israelitas lutando contra israelitas, né? Não vai dar bom. E isso foi um estupim para que as outras nações, enquanto Israel, o reino do sul, lutava com o reino do norte entre si, os reinos que outrora foram subjugados por Davi e ficaram quietos na gestão de Salomão, agora eles se fortalecem, tá? E eles vão o quê? Buscar vingança e buscar também conquistar a terra ali que envolve Israel. Então, muito sério também Judá, é claro. No início ele foi fiel, Roboão foi fiel ao Senhor, ele temia o Senhor, mas depois se entregou à idolatria. Tá? Muito triste esses 17 anos de reinado de Roboão. O 3.2 diz o seguinte: os pecados do reino do sul e o seu fim. Bom, a maioria dos reis de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em Judá, diferente de Israel, em Israel todos os reis foram maus. Em Judá, grande parte dos reis foram maus, ou seja, houve reis que temeram ao Senhor, que prezavam pela obediência ao Senhor. E agora nós temos outra situação, né, que é muito semelhante ao que já existia lá em Israel. Por exemplo, tinha também idolatria. No meio de Judá havia idolatria. A glória de Deus no templo, porque o templo ficava ali no Reino do Sul, tá? Ou seja, quem estava no Reino do Norte não tinha um templo, né? O templo ficou na região ali de Judá. Então, ali era para essa glória continuar a existir, mas existia casos de idolatria no meio de Judá. Os profetas e as profecias. O Senhor avisava, tá, usando os profetas, o Senhor enviava profecias, alertando o povo para que se arrependesse. Tá? Então, havia uma ação profética também dentro de Judá. Tá? Também existia lá em Israel. Tá? Também existia lá em Israel. Um exemplo, o profeta Elias, tá? Que atuou ali no meio de Israel. E isso é claro, nós estamos num tempo antes do profeta Elias, tá? Eu só estou dando um exemplo que houve profetas que atuaram tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, tá bom? E sempre enfatizando o arrependimento, sempre enfatizando que o povo se voltasse ao Senhor, largasse a idolatria. Houveram reformas, tá, no Reino do Sul. No Reino do Norte não houve reformas, mas houveram reformas religiosas no Reino do Sul, tá? E as mais famosas, né, ou as únicas, né,
foi a reforma do rei Ezequias e a reforma do rei Josias, tá? Então foi um momento que houve o abandono da idolatria, pelo menos o rei não estava mais trazendo isso para o povo, ou autorizando, ou praticando, tá? Mas houve uma reforma religiosa no Reino do Sul. Houve misticismo, tá? E o que causava esse misticismo? O misticismo era causado porque existia uma crença que eles podiam se comunicar com o sobrenatural mediante o transe, mediante as relações sexuais, que era o que atraía a idolatria, eram as práticas religiosas que eram recheadas de práticas sexuais. Tá? E entenda sexuais como o sexo com prostitutas cultuais, também sexo de forma grotesca, com imagens feitas, tá? Então, o que atraía o povo era a prática, tá? Porque seus cultos eram regados à bebida, eram regados à prática sexual, tá? Então, isso atraía o povo, tá? E aí ficava um sincretismo, né? E o sincretismo é essa fusão, né, de diferentes cultos. O povo dizia que adorava Yahvé, né? Ia ao templo, sacrificava, mas nas suas práticas rituais, cultuais, eles optavam por fazer as práticas dos deuses cananeus, né? Que sempre eram regadas com a questão sexual. Isso atraía a idolatria. Amém? Meus irmãos, esse foi o comentário dessa semana. Espero que, de alguma forma, essas informações ajudem você em sua aula. Meu desejo é que você seja uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo use a sua boca, a sua mente, e que você seja um instrumento do Senhor nesta manhã de domingo. Tá? Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.